Olá pessoal, eu estou aqui em 2020, o primeiro programa do Espaço Terapêutico Viva Bem, do programa Viva Bem, e nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde emocional. Janeiro branco, mês em que nós precisamos fazer uma reflexão do cuidado com a nossa saúde mental. Mês da reflexão, dos recomeços, da transformação. E hoje eu trouxe comigo a Miriam Labuto, que é psicanalista. Miriam, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse. Obrigada, Iô. Meu nome é Miriam Labuto, eu sou psicanalista clínico. Eu trabalho dentro da área de saúde mental e emocional. Sou Master Coach, Master PNL, mas a minha linha é bem psicanalítica. Bacana, Miriam. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre saúde emocional. A gente sabe aí que já existem alguns dados que 2020, 2022 será o ano em que teremos muitas pessoas com depressão. E para nós, né, como nós fizemos os programas durante o ano inteiro, o importante sempre é a prevenção, que é o cuidar de nós, né? Como é que você acha que isso pode acontecer sobre a saúde emocional? Miriam, fala um pouquinho. Então, né, Iô, a gente entende que as pessoas hoje estão realmente muito conectadas. O ser humano está extremamente conectado. É importante a conexão e não dá para parar. Como diz Lacan, é uma linguagem que a gente está sendo cortado e nós estamos sendo cortados exatamente agora. Porém, quando a gente começa a entender essa linguagem, quando a gente começa a entender esses processos, a gente sabe que o ser humano é emocional. E que a primeira coisa que bate na mente da gente, vai na mente, né? Existem os mentais e aqueles que são mais corporais. E quando eu estou falando de saúde emocional, eu estou falando das minhas emoções, né? Aquilo que eu sinto. E muitas vezes a gente começa a entender, por exemplo, quem apanha nunca esquece. Existe até o ditado, né? Quem bate vai esquecer que bateu. Então, como que eu estou tratando os meus filhos? Né? Muita gente fala assim, mas na minha época era melhor porque hoje as crianças estão rebeldes. Será que as crianças estão rebeldes ou eu não sei mais educar e me manter enquanto pai e mãe? Eu também acho essa sua colocação super importante. Quando a gente fala realmente na minha época, a minha época é agora com o meu filho. E é agora que eu preciso educar, e é agora que eu preciso fazer algo com que ele consiga fazer uma conexão maior com o mundo. Porque nós estamos falando de muitas novas gerações, né? A geração começa na geração Y aí, que é a geração que começa a se conectar mais com a internet. E agora nós temos a geração quarto fechado, a geração falando oi, só você está no quarto, na sala, falando oi com a mãe, com o pai, pelo telefone, pelo smartphone, né? Mas eu acho que nós temos sim também uma responsabilidade sobre isso. Sim. Nós pais, nós de outras gerações, né? Algo que eu já expliquei aqui, nós temos várias gerações, né? Nós temos dos veteranos, dos BBBs, a geração X, a geração Y, a geração W, a geração Z e a última geração, a geração Alfa, né? Que ela começa, se eu não me engano, a partir de 2010, se eu não me engano, mais ou menos. E essa geração é uma geração completamente conectada. Como você disse em uma palestra, a gente não pode impedir a evolução, mas nós precisamos aprender a lidar com essa evolução. Exatamente. Quando a gente aprende a lidar com essa evolução, né, a gente começa a enxergar, então, quem somos. Né? Nós estamos vivendo uma era onde é mais fácil eu ter vários coraçõezinhos me curtindo do que eu ir lá no quarto, abrir o quarto e dizer, meu filho, seja bem-vindo, um bom dia para você, né? Ou abrir a porta para falar com o vizinho. Né? Nós estamos vivendo essa era cada vez mais conectados. Então a gente vai precisar cuidar muito mais da nossa saúde emocional. Porque as crises de ansiedade vão vir por causa da solidão, né? Porque já estamos no quarto fechados, né? E mais que quarto fechado, a gente está dentro de um quadradinho na palma da mão, né?
e vai vir também angústias. E quantas vezes a pessoa bota curtir, a gente, ok, curtiu, e ninguém fala assim, e aí, como é que você está? Como é que você está hoje? Né? O que você está sentindo? Porque é normal sentir tristeza. É normal sentir ansiedade. É normal chorar. Ninguém está feliz o dia inteiro, todos os dias, todos os momentos. O que não é normal é quando isso se torna rotina. E aí a gente vai ter que buscar a saúde mental. Porque isso vai afetar. Então eu vou precisar buscar o psicólogo. Eu vou buscar o psicoterapeuta, o psicanalista, o psiquiatra, porque eu preciso me cuidar dentro dessa emoção, né, Iô? O que a gente vê hoje, por exemplo, no mundo corporativo, é o quê? Eu criar uma gestão da emoção, entre aspas, para que eu atenda a demanda da empresa. Mas eu esqueço que esse indivíduo é um ser humano, né? Então eu preciso de bater metas, então eu preciso criar a gestão da emoção para poder bater metas. Eu preciso dar resultado, eu preciso criar a gestão da emoção para dar resultado. Só que esse ser humano, ele também tem família, ele passa horas no trânsito, ele sente dor, ele sente tristeza, ele sente angústia e ele precisa bater metas também. Então a gente precisa criar, sim, ambientes corporativos mais saudáveis emocionalmente, né? Então é isso que a gente começa a enxergar da saúde emocional. Tem uma frase que a gente atribui à historiadora Laura Neves, que quando as coisas não andam bem na sua cabeça, elas não andam bem em lugar algum, né? E antigamente, é claro que o coração é mega importante, né? Tem uma frase de Saint-Exupéry que eu acho mega essencial, quando fala que o essencial, fala sobre o essencial da vida, né? Que o essencial é invisível aos nossos olhos, a frase de Saint-Exupéry, né? Mas eu também acredito que, acredito não, é fato, que todas as nossas emoções, elas estão aqui, ó, né? Dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro. O Janeiro Branco, ele vem exatamente para isso, para a gente quebrar o tabu que existe em relação ao seu cuidado com a saúde emocional, né? Por que hoje você tem um problema de saúde física e você não pode admitir ou entender que muitas vezes é necessário que você busque ajuda, um auxílio de um profissional da saúde por conta das emoções que você não está conseguindo, por conta da sobrecarga, muitas vezes, né? Quem assiste o filme divertidamente vai ver, é muito bacana quando fala das nossas emoções, da raiva, da alegria, da tristeza, do nojo, que são sentimentos primitivos. Todos nós sentimos essas emoções. Não tem como a gente dizer que não, nós sentimos no dia a dia. O que diferencia um pouco que a Miriam fala é a intensidade e frequência com que eu faço isso, né? Com que eu sinto isso. Quando eu sinto muita raiva, quando eu sinto muita tristeza, é importante que você comece a se observar, né? E quando aquilo começa a te fazer mal, nos ambientes em que você está. Então o Janeiro Branco, ele vem muito para isso, para quebrar esse tabu em relação à saúde emocional e dizer, se cuida, né? Cuida de você, é importante que você cuide da sua saúde emocional. E muitas vezes a gente no consultório, as pessoas vão buscar terapia e querem para hoje, porque deixam com que aquilo chegue quase no final do copo, né? Eu não consigo entender naquele momento que eu não estou lidando bem com algo e eu preciso com que alguém me ajude de uma forma geral. Reflexões, né, sobre a emoção que você sente. O que você acha disso? Eu acho super importante. E a gente não pode culpar a nossa era, né, Iô? Não dá. Essa era a era que a gente está vivendo. Freud dizia uma frase que eu acho célebre, que é a frase, nós somos de carne, mas somos obrigados a viver como se fôssemos de ferro. E se a gente for pensar na época de Freud, o que estava acontecendo? Segunda Guerra Mundial, nazismo, perseguição aos judeus, ou seja, a nossa era hoje, particularmente, é uma era muito mais pacífica do que aquela era que ele estava vivendo. Como você disse, o dia é o hoje, é o aqui e o agora.
E não dá para poder ficar esperando chegar no limite, o copo transbordar, né? Ah, aí eu vou fazer uma hipnoterapia, ok, tô super legal. Nada contra a hipnoterapia, gente. Só que nós sabemos que aquilo que leva, vamos dizer aí, num jovem, 15 anos para ser instalado, uma patologia que leva 15 anos para ser instalado, ela não vai se resolver em 2, 3 sessões de hipnoterapia, porque vai causar deslocamento do sintoma. Não tem o que a gente entrar dentro desse mérito, né? Então a gente precisa entender que a necessidade terapêutica são doses homeopáticas, né? Gotinhas, aos poucos. Aos poucos. E é muito necessário. E muitas vezes a gente fala, mas eu vou perder 1 hora. Não, você vai investir 1 hora, né? Vai investir 30 minutos, vai investir 40 minutos dentro de uma sessão para pensar em você. Quem você é, se você concorda ou não concorda com aquilo que foi lhe imposto durante a vida, se você quer seguir aquele caminho ou não quer seguir aquele caminho. E você falou uma coisa muito interessante, Io, que é a seguinte situação. Realmente, quem comanda tudo é a nossa mente, é o cérebro. Ah, mas eu sinto no coração. Não, quem comanda o seu coração é o teu cérebro também. É bom a gente falar isso, né? Quem comanda o seu coração é seu cérebro, não adianta. Porque se o cérebro para, todo o organismo vai parar. Não tem mais o que fazer. Então, a importância desse janeiro branco, a importância de cuidar da saúde mental, a importância de eu enxergar a mim mesmo, né? É olhar no espelho e dizer assim, e aí, quem eu sou? Quando você fala aí do progresso, né? Me vem a frase lá da música do Roberto Carlos, e que é bem verdadeira, né? Eu não sou contra o progresso, mas eu apelo para o bom senso. Um erro não conserta o outro. É isso que eu penso. A tecnologia, ela está aí. É culpa da tecnologia? Não. Nós não estamos, muitas vezes, sabendo lidar com essa tecnologia. Primeiro, porque muitas vezes nós permitimos com que os nossos filhos fiquem direto conectados, né? Por conta da própria situação que mudou. Hoje a mulher saiu para o mercado de trabalho, muitas coisas são diferentes que é muito importante essa evolução e esse progresso. Mas nós precisamos olhar também aquilo que a Miriam disse, perguntar para o seu filho, como vai você? Como você está? Tentar trazê-lo para este mundo. Parece fácil? Não, não é fácil, porque nós estamos falando de um contexto social. Nós não estamos falando do meu filho, do seu filho. Nós estamos falando de um contexto social, né? As gerações, elas são isso, são grupos de pessoas que apresentam um determinado comportamento. E esta geração é uma geração muito conectada. Muito. E nós precisamos entender este progresso, trabalhar com este progresso, né? A frase de Saint-Exupéry, o essencial, a gente só vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Olha que bonita essa frase também. Quando a gente fala da mente, a gente precisa pensar nas emoções. Lá atrás, quando ele escreveu essa frase, ele jamais imaginou que nós teríamos esta evolução, né? E nós estamos perdendo muito a conectividade pessoal, a humanidade, a interação pessoal. E é exatamente isso. Quando eu começo a ter vários amigos virtuais, eu começo muitas vezes a perceber que eu não tenho amigos, né? Que eu preciso de amigos como eu tenho você, como a gente conversa, como a gente sai. Estabelecer relações saudáveis. Então, o comportamento, quando a Miriam fala, pai, você tem que chegar, é isso também, porque o comportamento ele não está só na criança. O comportamento não está só no adolescente. O comportamento também está em nós, né? Que precisamos também fazer uma modificação. Nós também estamos muito conectados. E né? temos que estar, né? Sim, e muitas vezes nós queremos suprir de uma outra forma, talvez permissivos, e isso tem feito uma geração que não suporta a frustração, uma geração que nós precisamos trabalhar. A gente nunca viu tanto o que está acontecendo hoje, né? Está acontecendo muito suicídio. A gente está vendo
uma coisa alarmante na área de suicida. Você é muito especialista nisso, né? Tá havendo depressão massificada. Então, quando a gente lê Teoria das Massas freudiana, a gente começa a entender que o ser humano se comporta diferente nas massas. Então, se eu estou me comportando diferente nas massas, isso quer dizer que eu estou enlouquecendo junto das massas. Então, e aí? Como é que fica? Né? Até que ponto eu tenho que concordar com essa massificação e não me se tornar individualizado? E aí a gente começa a abrir precedente para algum tipo de terapias, vamos botar, que às vezes não são tão catedráticas, vamos botar assim, né? Então eu vou ficar sujeito porque eu estou em falta. Eu vou ser um sujeito que estou em falta, então eu vou ser manobra fácil de pessoas que estão de má fé, querendo especular, querendo ganhar dinheiro em cima dessa minha boa fé, em cima dessa minha falta. A gente vê aí, abrindo cursos inúmeros dentro de youtubers, aí você faz tudo online, que cada vez vai ser mais online, mas eu estou dentro do meu mundo quadrado, então a gente perde essa questão que eu falo, humanidade. O que levou um ser humano a sair do Homo sapiens e a se tornar hoje, né, do homem de Neandertal, perdão, e se tornar hoje Homo sapiens, o que isso fez? Foi exatamente essa conexão. Então eu acredito que a gente precisa se reconectar, né? Reconectar com quem? Com essas nossas emoções, com aquilo que me constituir enquanto ser humano, enquanto autor da minha história. E a gente tem, por exemplo, um dos autores mais badalados aí do momento, é Augusto Cury, falando de gestão da emoção, né? E ele fala exatamente que a gente abre uma janela killer dentro do nosso cérebro, e essa janela killer paralisa, e a gente não consegue mais pensar em nada, ou seja, a gente não consegue mais controlar as nossas emoções. Então é necessário que a gente comece a controlar essas emoções, não para ser um CEO dessas emoções nossas, mas sim para nós nos entendermos, para a gente se reconhecer que somos nós que vamos fazer a nossa história, né? E muitas vezes a gente deixa de ligar às vezes para o pai, que está velhinho, né? Para a mãe, que está velhinha, e dizer, e aí, você está bem? Como é que está a sua história? Como é que foi seu dia hoje? E é isso que a gente começa a entender. O que eu estou fazendo daquela minha humanidade? A gente viu aí recentemente no Espírito Santo e Minas, uma loucura que foi essa chuva, né? Essa situação dessa chuva. E muitas vezes a gente perde a solidariedade humana. Isso é gestão de emoção. Como é que estão aqueles indivíduos, né? Como que eles estão passando, saber me colocar dentro desse processo humano, né? Saber respeitar a diferença. Hoje a gente tem uma educação, entre aspas, inclusiva, mas ela não é inclusiva, né? Porque eu obrigo ao portador de necessidade especial a entrar dentro do quê? Do meu mundo escola. E, pera lá, e eu tenho um deficiente físico naquele meu mundo. Como que eu vou fazer ele subir uma escada? Então vamos todo mundo junto participar e vamos ajudar esse nosso amigo, ou vamos compartilhar, vamos achar meios para realmente eles não estar sendo excluído. Porque se eu quero fazer uma pessoa seguir aquilo que eu penso, eu estou excluindo ela de pensar. Ou seja, eu estou tirando ela de sentir a emoção. E aí o que acontece? Os bullying, né? A pessoa é mais gordinha, então aí entra no bullying. Então, como que vai esse meu amiguinho dentro dessa minha escola? Então, tudo isso começa uma nova reflexão. Que é a empatia, né? Me colocar no lugar do outro. E entender que o outro, ele é daquela forma, e é o que você disse, nós precisamos respeitar essas diferenças, né? Isso que é importante. E quando você fala das emoções também, as emoções, o controle das emoções, tem pessoas que têm muita raiva, muito ódio, né? Que são
A raiva, a alegria, a tristeza, tudo isso, o amor, eles são sentimentos primitivos nossos. Mas quando eu começo a não conseguir controlar minhas emoções, a primeira coisa que eu preciso fazer é o autoconhecimento, né? Eu preciso reconhecer que em determinadas situações eu perdi o freio, né? Eu fui de uma forma que eu não deveria ter feito. E quando eu não consigo sozinho de novo, né? Eu preciso buscar ajuda. Porque é possível sim, né? A psicologia é a ciência que estuda o comportamento e a relação com os processos mentais. Eu sempre digo que a gente pode sim trabalhar com comportamento, que a gente pode sim fazer uma reflexão sobre aquilo, quando eu sou muito agressivo, quando eu tenho muita raiva, quando eu tenho muito ódio, e até bondade também, né? Tudo isso, bondade em excesso, tudo isso a gente precisa fazer essa reflexão e conseguir trabalhar isso. Que é isso que eu acho que você coloca, né, Miriam? Que é o autoconhecimento, o reconhecimento. Com relação a Belo Horizonte, Minas, Espírito Santo, estamos aí super tristes, né? Verdade. Estava vendo, são mais de 40 mil pessoas aí impactadas com essa chuva. Estamos solidários, tentando acompanhar alguma campanha que possa aí ajudar esses nossos irmãos brasileiros, né? E estamos compadecidos, né, com essa situação. Eu acredito o que você fala é bem importante. A psicanálise, ela estuda aquilo que está inconsciente, que está me trazendo essa ira, que está me trazendo essa raiva. E muitas vezes essas causas são causas daquilo que eu vivenciei, né? Porque o pessoal fala assim, é pai e mãe. Psicanálise só pensa em pai e mãe. Não, não pensa, mas aquilo que eu enxerguei desse meu pai, dessa minha mãe, desses meus tios, desses meus amigos, que me leva a essa angústia, que me leva a essa raiva. E a bondade você coloca muito bem. Por que eu sou tão bonzinho, né? O que eu estou querendo também com essa bondade e me anulando também. Porque aquilo como eu falei, é normal, é natural sentir, mas o que não é normal é aquilo permanecer, se tornar uma personagem. Jung fala de persona, mas eu vou usar personagem para o pessoal ficar mais fácil. Então eu vou me tornar uma personagem daquilo que o outro espera de mim, né? Ou eu coloco em posição para o outro para que ele se submeta a mim. Então aí que começam as patologias, né? E aí é o momento de eu realmente entender que o outro não tem que se submeter a mim e que não posso também ficar me submetendo o tempo todo ao outro, né? Então como que eu vou fazer essa gestão desse meu emocional? Como eu vou fazer essa gestão dos meus sentimentos? Como eu vou me portar enquanto ser humano? Embora todo mundo, eu tenho casos, por exemplo, de uma mocinha que ela fala que ela é bebê, né? Boca virgem, que as meninas sabem. Mas ela tem que ser bebê agora, ela é bebê de menina. Então ela precisa ser bebê, deixar de ser bebê de menina. Então até que ponto isso não é uma massa que está me levando a pensar que eu preciso experimentar tudo que se vem, né? No próximo programa, nós estaremos com a Miriam novamente, nós vamos falar um pouquinho sobre as abordagens, né? Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, eu sigo a linha de Aaron Beck, a Miriam ela é psicanalista. No próximo programa ela vai explicar melhor isso, né? Quando você fala aí do passado, a gente fala um pouco das crenças limitantes, das crenças disfuncionais que nós trazemos aí ao longo da vida. Mas que não necessariamente, na PCC, nós vamos trabalhar o aqui e o agora. Que você consiga, neste momento, trabalhar a tua emoção, a tua raiva, aquilo que te faz mal, né? A gente sabe que na psicanálise a gente traz aí muito sobre o passado, também acho que são as crenças que a gente traz em relação a muitas coisas, mas nós não podemos ficar no passado, né, Miriam? Não dá para ficar no passado. Não podemos ficar a todo momento, eu sofri bullying na infância e eu estou hoje, porque você pode sim trazer esse comportamento para a tua fase adulta e isso pode te impactar severamente.
mas é importante que você entenda que você pode trabalhar isso. Exatamente. Mas a psicanálise trabalha o passado, ou seja, o que suas ações do presente estão ligadas àquilo que realmente está no passado, ou que o passado está trazendo, que está trazendo um mal-estar nas suas relações do presente. E daí a gente pode entrar no processo não do comportamento, mas sim dessas emoções, desse sentir, dessas relações objetais que a gente chama. Mas fica para um próximo programa. No próximo programa nós vamos, né, explicar um pouco melhor, né, sobre a psicanálise. A primeira coisa que eu sempre falo, que eu penso, né, o respeito às abordagens terapêuticas. Nós precisamos ter respeito, porque muitas vezes aquela pessoa que eu estou trabalhando na terapia cognitivo-comportamental, ela é um caso para psicanálise, vice-versa, né? Vice-versa. Hoje em dia, os médicos têm indicado bastante a TCC, porque a gente trabalha o comportamento, né? Mas também vou explicar no próximo programa como é que funciona esse trabalho com as emoções, né? Muito mais a Miriam vai explicar para a gente sobre o processo da psicanálise e sobre o instituto. Ela tem um instituto também, né? Que ela vai fazer um convite especial. E eu gostaria muito de agradecer a você por esse programa, um programa muito bacana. Começamos em janeiro, né? O que eu disse no início, janeiro, um mês da transformação, da mudança, da reflexão. E é neste momento aí que você precisa rever algumas coisas. E queria fazer um ponto em relação ao que a Miriam disse, em relação ao suicídio, que a gente tem falado bastante, tem sido muito recorrente em jovens de 15 a 29 anos. É uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, com que você se conecte com isso, porque está sendo a segunda maior causa de morte no Brasil e no mundo. Então, é muito impactante. E se você trabalha o antes, na prevenção, nós sempre acreditamos na prevenção. Prevenir é sempre a melhor solução. Que nós vamos conseguir prevenir 100%? Não, mas que nós vamos fazer com que essas pessoas possam entender que elas têm acesso a uma saúde emocional, que elas precisam buscar ajuda e fazer investimento também. Que muitas vezes você investe na tua saúde física, mas na tua saúde emocional não. Miriam, você queria fazer alguma colocação? Nós estamos no final do programa. Sim, eu quero que vocês pensem, quem está ouvindo aqui a IO, né, o programa Viva Bem, pensem em não deixar isso entornar, né? Ou seja, não deixar esse copo transbordar. Porque, na verdade, a gente entende que a pessoa só vai cometer suicídio porque ela deixou esse copo chegar no limite máximo e transborda. Então, antes disso, procura um terapeuta de qualquer linha, mas alguém que seja imparcial com a sua história de vida. Eu queria posso deixar o contato do Instituto? Claro. Nós estamos abrindo formação em psicanálise clínica com ênfase em saúde mental. O Instituto é Instituto de Estudos da Psique. Não vai ser só ter formação na psicanálise, mas vão ter áreas da psique, como psicologia, psiquiatria, outros cursos. E eu vou deixar aqui o número, tá? Quem quiser participar, fazer a formação, o número é DDD 11 98160 6706. Legal, Miriam, no próximo programa você coloca mais um pouco sobre o Instituto. E muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E eu agradeço você que tem acompanhado aí o programa Viva Bem. E até a próxima. Muito obrigada.